Margarida, tudo bem? Eu espero que você esteja bem. No vídeo de hoje, a gente vai entender um pouquinho o que a BNCC fala sobre avaliação na parte de educação infantil. Vamos lá? A base define que parte do trabalho do educador é refletir, selecionar, organizar, planejar, mediar e monitorar o conjunto das práticas e interações, garantindo a pluralidade de situações que promovam o desenvolvimento pleno das crianças. A base, ela não traz um checklist, uma planilha, que você vai lá e você faz só xizinhos assim, a criança faz isso, a criança não faz isso, a criança faz isso, a criança não faz isso. Porque isso não faz sentido. Ninguém consegue colocar uma pessoa exatamente ali naquela caixinha. Se você já assistiu alguns vídeos aqui no canal, tem uma playlist da BNCC, tem algum vídeo, quase certeza, que eu falo sobre isso já, que a gente não consegue colocar a criança numa caixinha e falar que ela é alguma coisa. A criança está naquele período, naquela fase, naquele momento. A educação infantil, assim como qualquer outra parte da educação, a gente entende como um processo. Então a criança ela está passando por aquele processo, por aquele período de processo de aprendizagem. Não é que assim, ela não faz isso. Não, ela não faz isso ainda. A gente vai desenvolver, a gente vai buscar estratégias para ajudar ela nesse processo para adquirir aquela competência, aquela habilidade. Então, o processo, ele é muito mais importante do que o produto. Tá, e como é que eu faço então? Você vai pegar todos esses verbos que eu falei, você vai tentar memorizar, deixar escrito em algum lugar, você vai focar neles para a sua observação, a sua avaliação ser sempre remetendo a eles no seu dia a dia ou em alguns momentos do seu dia com a criança, porque o processo ele é muito mais importante do que o produto final. Por exemplo, se a gente vai pensando em fazer um bolo com a criança, ela contou os ingredientes quando ela foi colocando, ela conseguiu escrever a receita, e aí você fala, Stephanie, mas ela não sabe escrever ainda, mas ela pode, por exemplo, desenhar um ovo e fazer 3 pauzinhos, porque então são 3 ovos que ela tem que colocar na receita. Eu já fiz isso com uma aluna e dá super certo. A gente fez uma receita de bolo de caneca. Então a gente escreveu a receita primeiro, a maneira dela. Já volto. Take 35. Eu tive que refazer aqui, vou ter que refazer o vídeo, Margarida, porque eu achei que eu tava gravando com som quando fui acordar ela. Gravei quase 30 minutos de vídeo, não gravei nada. Então vamos de novo, né? Como eu tava dizendo antes, a gente precisa prestar atenção no processo, principalmente na educação infantil, e não no produto. Eu não quero saber se no final daquela receita de bolo, o bolo tá retinho, se o bolo tá gostoso. Quer dizer, sim, a gente quer comer um bolo saboroso, a gente quer que ele esteja gostoso. Mas o que mais importa é o processo. Quando a criança estava fazendo o bolo, ela movimentou o corpo para jogar os ingredientes, ela parecia feliz. Quando ela colocava os ingredientes na batedeira ou no liquidificador, ela contou, ela nomeou os ingredientes. Se teve algum conflito, como foi a mediação, como foi o diálogo, como foi a comunicação, o professor teve que interferir, tudo isso precisa ser olhado, observado pelo professor. O professor, na educação infantil, ele precisa ter esse olhar que tá coçando e a escuta ativa, todos os momentos, principalmente no processo, né? O produto não é tão importante. Em uma única atividade, a gente consegue avaliar, observar muita coisa. Essa, por exemplo, a do bolo, tem até o pós-atividade. Como que é a relação das crianças comendo o bolo? Como que é essa questão do convívio social, a relação com o grupo? Tudo isso a gente pode observar. Por isso que na educação infantil a gente sempre tem que pensar na intencionalidade. O que é intencionalidade? É a intenção que a gente coloca no planejamento, nas atividades, no ambiente, nos recursos que eu oferto para a criança. Porque tudo que eu coloco, ele tem que ter uma intenção para desenvolver a habilidade, a competência daquela criança e do grupo. Eu vou contar para você como que eu faço isso. Como que eu desenvolvi essa técnica para avaliar na educação infantil, principalmente na primeira infância. Mas eu quero deixar bem claro, tomatinho vermelho pela estrada rolou.
Antes de eu falar para você como eu fiz isso, a gente precisa colocar assim uma coisa bem certa na nossa cabeça. Eu não sou você, você não é eu, a minha turma não é a sua e vice-versa. E mesmo a turma de manhã não é do mesmo grupo de idade, não é a mesma da tarde. Então, muitas vezes, a estratégia que você usa não pode ser a mesma da tarde, porque não é a mesma pessoa, né? Elas não são as mesmas pessoas. E a minha maneira de avaliar pode ser que não funcione para você. Eu digo assim, da estratégia. Porque a gente precisa avaliar pensando naqueles verbos que eu falei lá no começo do vídeo. Que a BNCC, ela não tem um checklist, né, de o que eu vou avaliar, como que eu vou avaliar. Você não coloca a criança dentro de uma caixinha. Ela é aquilo, ela não é aquilo, ela não faz isso, ela precisa aprender aquilo, sim. Mas ela está desenvolvendo. Lembra do processo? Sofia do céu. A primeira coisa que eu faço é fazer uma lista, mas uma lista bem grande, de todas as prioridades, coisas que eu preciso desenvolver, avaliar, observar, refletir sobre aquela idade, aquele grupo, aquela turma. E aí você fala assim, Stephanie, mas eu não sei o que eu preciso avaliar. Eu não sei. Como que faz? Como que faz? Se você é uma professora que está há muito tempo trabalhando com aquela idade, você sabe, meio que você sabe o que aquela idade precisa mais desenvolver. Meio que você sabe o que aquela criança precisa desenvolver. Mas se você não sabe, e mesmo que você saiba, é melhor dar uma olhadinha, você vai usar a BNCC. Você vai pegar os campos de experiências, você vai pegar os campos de experiência do seu grupo, da sua faixa etária, e é isso que você vai avaliar. É isso que você precisa observar. Porque é isso que o seu aluno precisa atingir, entendeu? Atingir não, né? Desenvolver, de capacidade, de competência. Ai, deixa eu levantar aqui que estava melhor o foco. Depois que você fizer essa lista grande de coisas que você precisa prestar atenção, você vai aprender a delegar. Para mim, foi difícil aprender isso, mas vai salvar a sua vida. Você vai aprender a delegar algumas coisas para suas assistentes, ou suas ou sua assistente para observar. Por quê? Porque você e ela, vocês são um time para ajudar essa criança. Tô vendo você aí. E tem muitos momentos que você não tá ali com aquela criança e a sua assistente tá. E ela tem um olhar diferente do seu. Isso significa que ela vai ver coisas diferentes que você não vai ver. Então é importante que ela saiba o que ela precisa olhar. Sofia, controle não. Tá super fácil gravar com ela agora, que ela tá mais móvel, né? Mobilidade boa aí. Então a sua assistente precisa saber o que ela deve olhar, como ela deve olhar, porque também ela vai ser uma professora no futuro. Então você vai ensinando ela. Tem uma live que eu fiz aqui no canal, eu não lembro, acho que é observações de alguma coisa, eu vou colocar aqui na descrição do vídeo, que eu ensino um pouquinho mais, com alguns detalhes, o que observar. Então, dá uma conferida depois. Pode ser que você fique um pouco sobrecarregada, porque são muitos campos, e cada campo tem muitas linhas e colunas, tem muita coisa para observar, e você pode ficar meio maluca. Por isso que você delega. E você não vai observar tudo isso num dia só, numa semana só, num mês só e até no ano. Porque se você olhar aqui em cima, ó, você tem a idade das crianças, a criança de 0 a 1 ano e 6 meses. É muito tempo. É um longo processo aí da caminhada dela para ela poder desenvolver essa capacidade. Então, pode ser que você observa X item e ela não faça isso ainda, não tem problema, porque tem muito tempo ainda para que ela consiga fazer isso. Você vai fazer o quê? Mudar o ambiente, recursos, estratégias, estímulos, para que ela alcance essa habilidade, consiga fazer isso. Mas não coloca a criança num checklist. Consegue fazer, não consegue fazer, consegue fazer, não consegue fazer. Porque é um tempo grande. Às vezes ela não vai ficar nem o ano inteiro com você para desenvolver isso aqui que você está observando. Como temos muitas crianças, o dia parece ser curto. Eu gosto de ter uma cesta, um material que eu vou avaliar X coisa daquela criança ou de um pequeno grupo. Então, vamos supor, eu tenho essa cesta aqui com blocos.
Eu posso observar se eles conseguem empilhar, se eles conseguem montar alguma coisa, se eles conseguem separar, setorizar por cores, por textura, por material. Enquanto isso, a minha assistente está com outro grupo fazendo outra coisa, observando outras coisas, e ainda pode até ter um terceiro grupo fazendo alguma coisa independente, que você está meio que observando ali de longe. Daí eu pego essa planilha que está amassada, que a Sofia já passou por ela, e eu coloco o nome dos alunos que eu vou observar naquele dia. Aquela planilha que é minha assistente tem a dela, se eu tiver outra assistente, nossa, que maravilha, ela observa outra coisa, lembrando que cada um tem a sua maneira de observar. Eu já tive assistente que tinha um caderninho com ela e ela fazia as anotações e depois passava para a planilha. A planilha, eu guardo ela num fichário assim, é muito bom para mim, no meu caso, porque eu gosto de ver todo o processo, de como foi, de ver como que a criança foi melhorando, o que eu posso mudar na sala de aula, de recurso, de estratégia, de leitura, para que eu consiga fazer com que ela continue melhorando. Então eu coloco o nome das crianças, eu vou pôr a Sofia e o meu marido, o Fábio, aqui, as datas que eu fiz as minhas observações e o que eu vou observar. Você pode ver que eu coloquei os códigos da BNCC. Tem algumas pessoas que têm dificuldade com eles. E, gente, é muito fácil. Juro pra você. E ele facilita a vida, porque em vez de eu escrever tudo que tá naquele parágrafo que eu quero observar, eu coloco o código. E aí eu coloco o que eu observei da criança, o que ela fez. Eu registro exatamente a minha análise. E fica super fácil, porque, ó, eu coloquei assim, EI01 e acho que é O04. Então, EI significa Educação Infantil, 01 é a primeira coluna. Se tivesse 02, ia ser a segunda coluna, 03 a terceira coluna. EO é o campo de experiência. Eu, o outro e o nós. 04 é a linha. Então, essa é a localização. Quer ver? Eu vou achar para vocês. Porque a Sofia bagunçou todos, eu não sei agora. É o horror! Então, educação infantil, 01 é a primeira coluna. O quê? Tá me dando todos os animais aqui. Miau, 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 miau. E tá na quarta linha. Então, o que eu observei? Se comunicar necessidades, desejos e emoções. Big Bad Wolf! Utilizando gestos, balbucios e palavras. Foi isso que eu observei da Sofia. Meu Deus, como vocês podem ver, ela faz isso. Eu observei naquele dia e foi... Aí eu posso até colocar qual foi a estratégia que eu usei. Então eu registro isso aqui. Eu registro com a criança olhando pra mim, e aí eu fico registrando. Às vezes eu coloco só palavras-chave, porque a criança percebe e ela fica sem jeito. Eu gosto de observar, a criança sai, vai fazer outra coisa, e aí eu escrevo. Ou eu registro com vídeo, igual eu tô fazendo esse registro para vocês, ou com fotos, para depois eu lembrar e eu escrever. Gente, eu juro que fica super fácil assim com os códigos. E aí você vai anotando e você tem uma ideia do que está acontecendo, que você está avaliando, refletindo na sala de aula. Lembrando que quando a gente tem que avaliar, a gente vai observar, a gente precisa sempre garantir os direitos de aprendizagem e desenvolvimento para as crianças. Então, toda vez que você vai fazer um planejamento e você quer avaliar alguma coisa também, lembra assim, eu estou garantindo esses direitos das crianças, eu vou colocar todos os direitos aqui, porque é impossível de eu pegar papel para ler agora. Pensa nisso, você está garantindo todos esses direitos para eles? Existem vários tipos de avaliações. Somativa, formativa, diagnóstica, mediadora. E às vezes a gente usa elas sem perceber. Por exemplo, você vai provavelmente começar com a diagnóstica no começo do semestre, no começo de algum projeto, porque você vai tentar identificar, verificar o que os seus alunos já sabem do tema, o quanto eles estão contribuindo para a sala. O que eles já sabem? Você vai verificar isso através das brincadeiras, de momentos de diálogo. É aí que você vai fazer essa avaliação diagnóstica. A avaliação mediadora, por exemplo, você usa durante as atividades, durante as brincadeiras. E aí o professor, o que ele tem que fazer? Mediar as estratégias
para promover o aprendizado da criança, do bebê. Ele vai mudando as estratégias para que seja alcançado o processo de desenvolvimento, de aprendizagem daquela criança. Cada uma tem o seu. Margarida, eu acho que eu consegui falar tudo. Se ficou alguma dúvida, pode ser que tenha ficado, coloca aqui nos comentários o que você quer saber da BNCC, qual é a sua dificuldade, o que você precisa de um help aí. Eu vou tentar editar esse vídeo da melhor maneira que eu consigo, com vários cortes, porque tem uma Margarida aqui que não para. Um minuto, eu não quero fita crepe. Obrigada. Curte esse vídeo, compartilhe esse vídeo com outras Margaridas. Vamos espalhar sementes de informação e conhecimento para que todas as crianças tenham esse direito de serem avaliados com uma observação um pouco mais atenta, mais afetuosa, querida, sem colocar nenhuma criança numa caixinha, né? Lembrar que é um processo. Gente, eu vou desligar por aqui, vou ficar com a minha Margarida, tá bom? Eu espero ter ajudado você. Tchau. Anda, bye bye. Bye bye!